Muito boa noite a todos. Agradeço o convite do Centro Ocupacional da Lapa para fazer esta pequena resenha em memória dos acontecimentos ocorridos a 27 de fevereiro de 1892. Devo ainda esclarecer que procurei alicerçar as minhas palavras sobre factos históricos, pelo que me baseei no trabalho publicado pela doutora Maria de Jesus, do nosso Museu Municipal, a quem agradeço. Na Póvoa, não conseguimos dizer 27 de fevereiro sem acrescentar a tragédia de 27 de fevereiro. E, de facto, foi uma tragédia sem precedentes. Um acontecimento tão traumático para toda a nossa comunidade, cuja dor lancinante conseguiu ultrapassar o tempo e o espaço e nos fez reunir aqui, nesta Igreja da Senhora da Lapa, para voltarmos a enfrentar este horror negro que atingiu o coração da nossa gente. Diz-se que o tempo cura tudo, mas, na verdade, nem 131 anos envolvidos curaram a dor desta tragédia. Aconteceu ainda no século XIX e a Póvoa toda era um bairro de pescadores. Onde eu hoje passei alegre, estendiam-se as redes. Na enseada do Castelo à Lapa repousavam centenas de barcos. Pouco acima da linha d'água fazia-se o mercado do peixe e pelas ruas de areia rementavam-se as redes ao sol. Amigos pescadores, nessa altura éramos a maior vila pescatória do país. Nem Matosinhos, nem Setúbal, nem Sesimbra, nem ninguém nos fazia sombra. Entre dizer poveiro ou dizer pescador havia pouca distinção. O homem nascia logo pescador e esperava apenas engrossar braços e pernas para ir ao mar. A mulher era pescadeira, hábil gestora da economia familiar, vendedora de peixe e companheira do homem na educação dos filhos. Tudo gente com os dois pés bem vincados na areia fina na rebentação das ondas. Tudo gente que pouco ou nada queria saber da terra e de quem os da terra também pouco queriam saber. O mar era o mundo desta gente. O habitat natural do povoeiro era o oceano. A vida em terra era-lhe estranha. Estranhava as leis e os políticos inescrupulosos que se aproveitavam do seu número apenas nas vésperas de eleições. Fugia das casas grandes e dos povoenses modernos e citadinos como o diabo foge da cruz. A sua vida era uma luta pela sobrevivência, contando apenas com os seus, casando apenas entre os companheiros de profissão. Eram os mais pobres e a sua pobreza era endémica. A miséria era passada de pais para filhos, da mesma forma que eram transmitidas as siglas à próxima geração. O dia 27 de fevereiro foi uma tragédia, mas não foi uma surpresa. Há muito se reuniam as condições para que tal acontecesse. O cego de maio não salvou centenas de náufragos por acaso. Os barcos eram cascas de nós quando o mar se levantava revolto, empurrando os cascos contra terríveis rochedos que rodeavam a nossa enseada. A José Rodrigues Maio sucedeu o mestre Sérgio e depois o patrão Sérgio, e novamente o barco salva-vidas não tinha descanso. Qualquer tempestade comprovava a falta de segurança do nosso porto e os heróis multiplicavam-se porque não havia falta de vidas para salvar. Oliveira Martins escreveu em 1882, no requerimento dos poveiros a Sua Majestade: não basta que ao peito do Maio se pendure a medalha de honra, nem que se deem 20.000 reis ao mestre Sérgio. É necessário que na praia da Póvoa se construam molhos de abrigo, exatamente para não haver mais náufragos a salvar, nem mais heróis a enobrecer. A tragédia de 1892, 10 anos depois destas palavras, veio dar razão aos poveiros. Tudo começou no dia 25 de fevereiro. Depois de longos períodos de mau tempo, surgiu uma aberta. A comunidade pescatória mobilizou-se toda para o mar aberto. Não era a aventura nem a ganância que os movia. O que os movia era a fome. Carregaram os barcos e saíram à procura de peixe. O porto de pesca, nesse dia, era um corrupio de velas a alar para alto mar. No dia 26 já o tempo tinha mudado. Uma tempestade avançou rapidamente sobre os pesqueiros
e muitos barcos tentaram ainda voltar para recuperar as redes. Chuvas intensas inundavam as embarcações e ventos fortes partiam mastros e leves. Pela costa, os gritos das mulheres juntavam-se aos dos homens, que não conseguiam ultrapassar a rebentação das ondas. Perderam-se dezenas de barcos e dezenas de homens desapareceram para sempre. Por todo o país, os jornais contavam esta história terrível. Falavam do naufrágio de 27 de fevereiro de 1892, mas esqueceram-se da tragédia que se desenrolaria a partir do dia 28 de fevereiro. As dezenas de homens que se perderam não eram só pescadores, eram pais, eram avós, eram maridos e eram o único ganha-pão de centenas de mulheres e crianças. A tragédia do 28 de fevereiro e dos dias e meses que se seguiram ultrapassou em muito a de 27 de fevereiro. A fome tornou-se o dia-a-dia das casas da comunidade pescatória. Chegam-nos relatos de crianças órfãs a pedir comida pelas ruas e pelas aldeias vizinhas, de viúvas enlouquecidas pelo trauma e pela dor da perda dos filhos. Durante meses, o desespero fazia-as abandonar tudo e correr as praias aos gritos, para que o mar devolvesse os corpos dos seus. Muitos dos barcos que se salvaram eram agora carcaças inúteis, com os mastros partidos, sem leme, sem redes ou aprestos. Homens de força e raça, mestres de barcos, não aguentaram o pesadelo e sucumbiram pouco depois de serem salvos. Eram náufragos em terra, sem nunca conseguir emergir do enorme esforço e terror que tinham testemunhado. O luto cobriu as gentes do mar, a vaidade da nossa branqueta e a alegria da camisola poveira agora pareciam uma afronta àqueles que tinham partido. O negro tornou-se a cor do pescador e da pescadeira. É testemunha disso o painel da súplica aqui na Igreja da Lapa. Ficou a pova de luto pelo horror da tempestade, mas caiu do céu um fruto, bálsamo e amor, a caridade. Ou seja, o país finalmente acordou para a tragédia. Multiplicaram-se gestos de boa vontade e de grande generosidade face à miséria daquela gente. Em resposta, foi criado o Instituto de Socorros a Náufragos, pela mão da Rainha Dona Amélia, Rainha de Portugal, casada com o rei Dom Carlos, um dos meninos príncipes a quem Segue de Maio tinha dado um saco de beijinhos de mar. Entram finalmente em funcionamento o Farol da Lapa e o de Rebufo. Tem início as obras do Molho Norte. Anos mais tarde teríamos a primeira casa dos pescadores do país. A comunidade pescatória recuperou e renasceu. Deu origem a outras vilas de pescadores em Manaus, no Rio de Janeiro, em Angola e Moçambique. A Póvoa percebeu a importância da sua classe pescatória e fez desonra, construiu uma estátua a Segue de Maio, deu o nome dos seus heróis a ruas e escolas. A tragédia de 27 de fevereiro é a Bigorna, onde foi moldado a fogo o espírito férreo da comunidade poveira. Enquanto houver poveiros, nunca esqueceremos os nossos e nunca esqueceremos o 27 de fevereiro. Muito obrigado.